só, eu quero voltar a falar um pouco sobre a questão do escola sem partido, que eu chamei no outro vídeo de escola sem sentido, ok? E eu quero fazer um contraponto, né? Eu coloquei ali o que eu penso com relação a essa questão de você tirar o debate da sala de aula. Eu acho que não tem que se tirar o debate da sala de aula. Agora, eu faço um contraponto no seguinte sentido. Os pais, eles têm todo o direito de questionarem aquilo que está sendo ensinado para os seus filhos dentro da sala de aula, ok? Eu, inclusive, recebi um material uns tempos atrás aí de um amigo meu que mostrava lá que estaria sendo ensinado para crianças de 9 anos de idade, algumas coisas assim, um material com gráficos detalhados a respeito de sexo, mostrando como é que faz sexo. Então, claro, eu também não acho interessante que uma criança de 9 anos, de repente, saiba com 9 anos dessas coisas. Falta, de repente, uma discussão mais aprofundada nesse sentido. Então, eu penso que essa questão da educação, ela não tem que vir também só colocada de uma maneira vertical, né, de cima para baixo, ou seja, o Ministério da Educação, o governo chega e diz o que vai ser e pronto. Não, isso tem que ser discutido, tem que ser construído em conjunto com a sociedade. Né? Essa questão do conteúdo que vai ser ensinado, das diretrizes, né? O ideal é que isso seja construído de uma maneira socialmente construída. E aí, o contraponto que eu faço, e eu volto a dizer que essa iniciativa do Escola Sem Partido, ela é assim uma coisa que não tem sentido mesmo, que não tem como não ter ideologia, né? Todo mundo tem ideologia, o que eles estão fazendo é simplesmente trocar uma ideologia que eles acham que está sendo colocada, mas que isso não é uma regra, por outra ideologia que é a deles, que eles dizem que não tem partido, mas é uma ideologia que está sendo colocada ali. Também o outro ponto que eu coloco aqui é que as famílias, elas geralmente têm uma posição. Existe a posição de família com relação a vários temas políticos, temas sexuais, temas das mais variadas ordens. E existe uma posição social, existe uma visão de governo também, né? Que o governo está lá para isso, são representantes que são eleitos, e eles daí não pensam numa visão somente de uma família, eles têm que pensar numa visão de sociedade, numa visão de crescimento da sociedade. E pensando nessa visão de crescimento da sociedade, é óbvio que vão ser colocadas, de repente, em discussão nas escolas, porque a escola é um local, né, na filosofia da educação, se isso está colocado claramente, a escola, a educação é um instrumento de libertação do ser humano, é um instrumento de evolução do ser humano, né, e não um instrumento de dominação do ser humano ou um instrumento de burrificação do ser humano, ok? Então é lógico que nessa escola vai aparecer conteúdos lá que você pode não concordar, inclusive até tarefas, práticas, exercícios que você, por questões religiosas, por questões de credo, por questões de moral, de costume sua, da sua família, você não vai concordar. Mas aí, qual é que é o seu papel? Você pega e discute isso na sua casa, com a sua família, com o seu filho. Tem que ter essa discussão. Essa escola sem partido tem uma visão muito rasa das coisas. Ele acha que a criança vai para a escola e vai sofrer uma lobotomia lá, que a pessoa não pensa, pô, mas a criança, o jovem, ele tem a sua própria percepção das coisas. Não é porque o professor vai colocar uma visão lá e defender determinados pontos de vista que o aluno vai concordar com tudo aquilo. A gente sabe que não é assim que funciona. E quando chega em casa, você faz essa discussão. Você também tem que fazer o seu papel de família, de fazer essa discussão e de fazer essa dialética, essa conversa entre aquilo que você pensa e aquilo que o mundo traz para você. Não tem como você criar o seu filho dissociado da realidade que está ali fora e dissociado da evolução social que está ocorrendo, sob o risco da gente viver, em vez de uma evolução social, de criar um mundo cada vez melhor, de ir para esse caminho que estão querendo colocar de radicalismo em todos os sentidos. Essa coisa grotesca que está acontecendo na sociedade brasileira hoje, que está gerando essa turma de jovens extremamente radicais, com posições extremamente fascistas, desrespeitosas com o outro, né, achando
que, pelo fato deles pensarem daquela maneira, eles terem aquela determinada opinião, eles têm o direito de xingar, de chamar as pessoas que não concordam com eles de palavrões. Nas redes sociais isso aí tá terrível. Até vi hoje o caso de uma artista aí, que ela brincou com o Bolsonaro lá, fez uma brincadeira, e os caras xingaram ela, chamaram de puta, disseram que ela tinha não sei o que do governo por causa de lei Rouanet. Ou seja, é o absurdo do absurdo, né? A gente está numa época, nós estamos no século XXI. Nós temos que evoluir no sentido do diálogo, do respeito ao ser humano, do respeito ao outro. Como é que esses jovens que se dizem defensores da família e da religião, cristãos, ficam com o comportamento deles? São esquizofrênicos, né? Porque Jesus Cristo não andava xingando e batendo nos outros por aí, né? E ameaçando e com esse discurso. Jesus Cristo era outro nível, sabe? Era bem o contrário disso, né? Era humildade, era amor ao próximo, compreensão, diálogo, né? Então, assim, temos que nos respeitar, né? Vamos respeitar a opinião do outro também. Fazer a discussão, fazer a dialética entre a sua casa, entre a família e a escola, mas sem retirar da escola o caráter libertador, aquele papel interessantíssimo que a escola tem de ajudar a sociedade a evoluir através de uma educação que cria pessoas conscientes, capazes de mudar a realidade. E não apenas uma educação que cria macaquinhos para ir lá apertar parafuso, uma educação que cria o cara que melhor aperta aquele parafuso dentro da fábrica. Ok? Para este vídeo era isso. Um grande abraço e até o próximo Aqui se fala de política.